Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos dar início agora à nossa aula de número 5. Esta aula é destinada aos alunos do segundo ano. Nós usamos a coleção Conexões com a Física, de Blade Santana e os seguintes autores do PNLD, livro adotado na nossa escola. Na aula passada, nós deixamos uma atividade para casa e vamos agora corrigi-la. Vamos, como sempre, tentar ganhar tempo. Eu previamente resolvi aqui e nós vamos comentar. Então a questão diz o seguinte: o gráfico representa a curva de aquecimento de uma massa de 200 gramas de uma substância, inicialmente no estado sólido, realizado por uma fonte de potência constante e igual a 5 kcal por minuto. Então eu já basicamente transformei o valor dela, porque o submúltiplo quilo ele equivale a 1000. Logo, se essa fonte é de 5 kcal, o que equivale a dizer que a nossa potência é de 5.000 calorias por minuto. Por isso que eu coloquei o valor aqui igual a 5.000. Então, continuando. Determine o valor do calor latente de fusão dessa substância. Então, se eu quero determinar o calor latente, obrigatoriamente eu tenho que usar a equação do calor latente, Q é igual a massa vezes o calor latente de fusão, ou seja, vezes L. Então, eu preciso achar o valor de Q, já que eu só tenho a massa. Então, eu acho o valor de Q a partir da equação da potência. Potência, eu já sei que vale 5.000. E o ΔT, eu percebo que aonde ocorre a fusão, o meu intervalo de tempo foi de 12 a 14. Portanto, esse intervalo de tempo aqui indica que durou 2 minutos. Logo, fazendo meios pelos extremos, encontramos o Q igual a 10.000 calorias. Daí, para encontrar nosso valor final, basta substituir. Quem é o Q? O Q é igual a 10.000. E quem é o M? O M é a massa, vale 200. Portanto, 200 L é igual a 10.000. 10.000 dividido por 200, L, o calor latente de fusão, é igual a 50 calorias por gramas. Aí está. E a questão de número 20, vamos colocá-la aqui. A questão de número 20 diz o seguinte: o gráfico apresenta o aquecimento de um corpo de 15 gramas de massa composto por uma substância pura. A temperatura de 320 graus Celsius, o corpo estava no estado líquido. Sabendo que o corpo é aquecido por uma fonte de potência térmica constante e desprezando as paredes para o ambiente, responda: qual é o valor do calor específico do corpo no estado gasoso? Então, observe que o texto nos diz que quando a temperatura foi 320, basicamente aqui, ele está no estado sólido. Então, veja que aqui é estado sólido, desculpa, estava no estado líquido. Então, aqui você tem a substância no estado líquido. No entanto, a nossa pergunta é qual é o valor do calor específico do corpo no estado gasoso. E ele vai estar no estado gasoso a partir desta curva aqui, ó. Se aqui é líquido, então aqui ele está passando para vapor. E depois de vapor, aqui ocorre uma mudança de fase de vapor para gasoso. Então ele está gasoso nesta região aqui, nesse intervalo de 1.200 até 1.800. Por isso que na quantidade de calor a gente colocou aqui, ó,
1.800 nesse ponto aqui, menos 1.200 este ponto aqui. Logo, este intervalo, deixa eu apagar aqui para melhorar, este intervalo é de 1.800 menos 1.200, eu tenho 600 calorias. Bom, e nesse intervalo aqui e aqui, eu tenho as seguintes temperaturas, olha, 360 e 330. Logo, o ΔT é de 360 menos 330, eu tenho uma variação de temperatura de 30 graus Celsius. Então, agora basta substituir na equação da calorimetria, na equação fundamental. Portanto, quantidade de calor Q vale 600, a massa foi dada no problema, vale 15, o calor específico é a nossa pergunta, é o que queremos saber, e o ΔT vale 30. Logo, 15 vezes 30, 450. Trocando de posição, 450C é igual a 600. C é igual a 600 dividido por 450. C é igual a 1,33 calorias por grama vezes os graus Celsius. Aí está. Bem, gente, vamos voltar agora para o nosso livro e acompanhar o nosso conteúdo. A gente ainda não finalizou, fizemos apenas um exercício. Eu queria fazer com vocês, abordar o nosso conteúdo, uma parte específica da equação da calorimetria. Vamos lá. Eu vou usar essa parte do livro, é a página de número 79, ok? Que mostra um pouco sobre onde ocorre trocas de calor em recipientes termicamente isolados. Eu acho que todos nós conhecemos a garrafa térmica, a garrafa de café, um calorímetro, talvez esse não seja tão conhecido, mas eu quero falar sobre trocas de calor de um corpo para outro, tá bem? Para isso eu vou usar um slide para que a gente possa ter uma visualização sobre como o fenômeno acontece. Primeiramente, vamos recapitular aqui. Nós vimos em momentos anteriores o conceito de calor. Calor é a transferência de energia de um corpo para outro que se encontra em temperaturas diferentes. O calor só vai ocorrer, e é uma coisa importantíssima, um corpo em si ele não possui calor, porque calor não é um objeto, calor é um conceito, é o nome dado ao processo de transferência de energia. E ele só vai acontecer se os corpos estiverem em temperaturas diferentes. Por exemplo, se eles atingirem o equilíbrio térmico, como por exemplo a imagem a seguir, se eles adquirirem a mesma temperatura, deixa eu mudar isso aqui, nós dizemos que o corpo atingiu o equilíbrio térmico. E neste caso, uma equaçãozinha que a gente já viu, a da capacidade térmica, é a razão entre a massa e o calor específico. Também podemos dizer que capacidade térmica é a razão entre a quantidade de energia por calor e a variação de temperatura, certo? Então, essa equação nós acabamos de abordar, só que ao invés desta letra eu usei ΔT para a temperatura, é a mesma coisa, certo? E aí a gente tem algumas relações, por exemplo, quando o Q, a quantidade de energia é maior que zero, significa que o corpo recebe energia por calor. Quando ele é menor que zero, significa que o corpo cede energia por calor e sua temperatura diminui. A exemplo disso, a exemplo do primeiro,
Imagine uma vasilha no fogo. Ela está recebendo energia. Então, o que acontece com a temperatura? Aumenta. Essa mesma vasilha, se você levar ao congelador, ela está cedendo, perdendo energia. Se ela está perdendo energia, o que acontece com a temperatura? Diminui. Muito bem. Vamos lá. Portanto, aqui nós temos algumas relações com as grandezas físicas e suas consequentes unidades de medida. Nós vamos prosseguir e aqui está o que eu queria falar agora sobre a troca de energia. A troca de energia sempre, a quantidade de energia cedida tem que ser igual à quantidade de energia recebida. Sempre, sempre, sempre. Essa relação, se você colocar tudo num recipiente só para a troca de energia, o resultado final tem que ser igual a zero. É o princípio da conservação da energia. A energia tem que ser conservada. Por fim, nós entendemos e dizemos que sobre o equivalente em água, sobre a energia, para um corpo, como nós já falamos em aula anteriores sobre o equivalente de energia, que uma caloria equivale a 4,18 joules. Aqui nós temos um pequeno, não diria experimento, mas algo que poderia ser feito em laboratório com um calorímetro, um sistema fechado. Por fim, um calorímetro ideal, aquele cuja troca de energia tem que se conservar. É o ideal, tá certo? O não ideal, a gente tem sempre algumas perdas, mas de tal forma que na soma tudo tem que ser conservado. É o princípio da conservação da energia. Ele pode ser resumidamente dito da seguinte forma: na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. É basicamente o que dissera Lavoisier sobre a conservação da massa, certo? Daí também a gente tem o princípio da conservação da energia, ok? Pois bem, finalizando, essa parte aqui a gente já abordou, as passagens, as transformações dos estados sólido para líquido e depois para gasoso. Não vamos nos detalhar mais nisso para que o vídeo não fique tão longo assim. Então agora eu quero encerrar a apresentação de slide fazendo a indicação da atividade de casa. Vamos lá? A atividade de casa. Cá está ela. Eu quero que vocês façam as questões de número 35 e 36 do livro de vocês. Questões de número 35 e 36 é a atividade de casa. Bem, pessoal, isso é tudo. Na próxima aula, a gente vai começar a aula a partir da correção dessas duas questões. Nós vamos começar a aula a partir da correção desta atividade. Tenham todos uma boa manhã, uma boa tarde, boa noite e bons estudos. Até lá!